Bem-vindos ao Duelo de Ideias, mais um duelo, uma troca de impressões entre o nosso comentador, Carlos Melo Bento, e o convidado. Ora, hoje convidamos Eduardo Medeiros. Ele é o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Nordeste. Muito obrigado por ter vindo. Está há 12 anos à frente de Santa Casa. Assim, em 30 segundos, qual é o balanço que pode fazer? Bom, eu julgo que nestes últimos anos temos dado uma volta no funcionamento daquela instituição, que hoje é uma instituição de grande atividade, abrange todo o Concelho do Nordeste, tem valências em todas as freguesias, desde o lar até às crianças nos OTLs, centros de convívio, lar de jovens, jardim de infância, com uma atividade muito grande, uma ação social muito importante e imprescindível naquele concelho, e o balanço tem sido, eu julgo que é positivo, porque temos ido ao encontro das necessidades das pessoas mais carenciadas, mais dependentes, que sofrem de maior solidão no concelho, procurando dar qualidade de vida e maior qualidade no serviço que prestamos a todos. Muito bem, porque o tempo urge, voltar a lembrar aos nossos espectadores e dar um bem-aja também aos nossos imigrantes que nos estão a ver na Califórnia. Vou passar a bola, Carlos Melo Bento. Muito obrigado ao Dr. Eduardo Medeiros por ter aceito o nosso convite. E nós aqui temos uma praxe, que é começar pela biografia do nosso entrevistado. Antes de debatermos, antes de entrarmos no duelo das ideias, se for o caso disso. Quem é Eduardo Medeiros? De onde é que nasceu? Onde é que fez a escola? Quais foram os seus primeiros passos na vida profissional, etc. Nasci no Nordestinho, de Nis da Luz, já lá vão mais de 60 anos, pouco mais. Cresci lá, estudei lá, digamos, na primeira fase, depois vim para a escola técnica. Na escola primária, como se dizia na altura, quem foram os seus professores? Professores que não eram do Concelho do Nordeste, eram de Ponta Delgada e que viviam no Concelho por razões de ordem profissional. E marcaram-no ou não? E marcaram-me, sim, marcaram-me muito. Principalmente a segunda, a Dona Isabel, a professora Dona Isabel, marcou-me muito, apesar de ser uma regente, era uma senhora de uma grande competência. É isso de regente? Acho que o Nordeste era talvez o concelho que mais regentes tinha, não era? Era, na falta de professores devidamente habilitados, eles recuperavam gente com poucas habilitações, mas com competências evidentes e com formação, digamos, mais ad hoc para darem aulas. Ainda hoje há regentes? Hoje já não há regentes, já não é possível, hoje todos são licenciados. E hoje até é obrigatório ter um mestrado para dar aulas no primeiro ciclo. No chamado ensino básico, no nosso tempo era a escola primária. Era a escola primária. E depois da escola primária vai então para... Depois eu estive para a escola técnica, onde tiro o curso comercial e a secção para o Instituto Comercial. Mas a minha vocação era ser professor, fui para a escola de magistério, na altura do Sr. Dr. Almeida Pavão, o professor Pacheco, o professor Fernando Aires, e professores assim muito conhecidos e de grande gabarito. Qual é o que o marca mais na escola de magistério primário de Ponta Delgada? Marca mais é... Mais intensamente? Mais intensamente é o doutor, o grande amigo de Antero de Cantal, o Rui Galvão de Carvalho. Porquê? Pela sua personalidade, pela sua cultura, pela forma como ele cria empatia e clima com os alunos. Ele era professor de filosofia e história? Sim. Mas mesmo no magistério? Mas lá não dava. Lá dava uma disciplina de política. Que engraçado. Uma disciplina de política administrativa da nação. E então, depois de tirar o magistério? Depois disso eu sou convidado logo para ir para a escola onde os professores faziam estágio, chamadas escolas anexas, e fui professor aí, fui diretor dessa escola, professor da escola de magistério por convite na altura. Portanto, porque teve muito boas notas, naturalmente. Muito boas notas, os 3 melhores alunos do curso desse ano. Quem foram os outros, lembra-se? Os outros, lembro, são 2 colegas, não me recordo, 2 senhoras. E
E depois, por razões de ordem familiar, tive que mudar de sítio e fui professor no Nordeste 1 ano, e é nessa altura que eu me ligo com a política. Já era um homem casado na altura? Já era casado. E já tinha os seus e já filhos? tinha o primeiro filho aí, depois a minha filha, tenho um casal de filhos. E estamos a falar ainda antes do 25 de Abril ou já depois? Não, isso já é a seguir ao 25 de Abril. Portanto, quando vai para o Nordeste, já se tinha dado o 25 de Abril. Já apostava, e as primeiras eleições foram em 76, autárquicas, e eu já sou candidato a vice-presidente da Câmara. Quem era o presidente? Era o José António Rodrigues Melo, o Dr. José António Rodrigues, que faleceu recentemente. Muito bem. E a vossa equipe ganhou? A nossa equipa ganhou e muito bem, e fizemos o primeiro mandato, ele, por razões de ordem legal, que obrigava que o Presidente ficasse a tempo inteiro, ele optou por ir para a sua vida profissional, que era Presidente da Segurança Social, na altura a Caixa de Previdência, e ele optou e eu assumi a Presidente no fim do primeiro mandato. E depois faço 3 mandatos seguidos. 3 mandatos. Portanto, o senhor está há 12 anos como Presidente da Câmara do Nordeste. Não, porque os mandatos eram de 3 anos. E portanto são 10 anos. 10 anos juntamente com o ano do primeiro mandato. Em que tinha sido vice-presidente. Primeiro mandato. Portanto, digamos que o senhor foi o dono do Nordeste durante 10 anos. Dono não foi. Pelo menos tinha essa fama cá em baixo. Quer dizer, estamos a falar no governo hegemónico de Mota Amaral, com as suas maiorias absolutas. O senhor tinha maioria absoluta na Absolutíssima. Cheguei a ter com 4-1 da oposição. Portanto, o Partido Socialista conseguiu por milagre. Sim. Mas não fazíamos política partidária, estávamos numa altura do arranque do poder autárquico, em que tudo estava abandonado, as ruas eram de lama, não havia água nas freguesias, e portanto era uma altura em que havia grande entusiasmo de arrancar uma terra como o Nordeste, que fica ainda a 2h30 na altura. O seu relacionamento com o Mota Amaral era bom? Era muitíssimo bom. Ele visitava o Nordeste muitas vezes, propus que ele fosse cidadão honorário, que foi, numa cerimónia muito bonita no Nordeste. Ele visitava o Nordeste com frequência, e a ele se deve também o apoio que dava na compreensão do que era um concelho periférico, muito periférico na altura. Estamos a falar nos anos 80. Portanto, a 10ª ilha. A 10ª ilha, que é uma coisa que eu usava muito. Mas dizia-se que o senhor também era muito amigo do secretário das Obras Públicas, de Natalino Viveiros. Sim, essa amizade foi para proteger o Nordeste? Não, foi porque nós somos contemporâneos. Ele foi meu colega, estudamos juntos na Escola Industrial. E daí nos conhecemos, e portanto daí eu também ter sido adjunto dele na Secretaria da Habitação. Quem foram os seus adversários do Partido Socialista durante o período em que o senhor ganhou como Presidente da Câmara? No Nordeste? Foram vários ou foram nos primeiros tempos foi o Luís Mateus, que é os trabalhar a SATA. Foi o principal. Foi o primeiro que se derrotou. Foi o primeiro, sim. Sim. Ficou na oposição há alguns anos. Colaborador e com quem me deu muitíssimo bem. Sempre teve essa política de mandar, mas contemporizar. Sim. Eu acho que todos são importantes nos lugares que ocupam, mesmo na oposição. E depois, porquê é que deixa de ser Presidente da Câmara? Porque eu, na altura, defendia, ainda no ardor da juventude, eu fui o Presidente da Câmara talvez mais novo do país, com 29 anos, e na altura tive o bom senso de me rodear de gente mais madura, que é o que hoje não acontece em muitos sítios, até a nível nacional, e portanto, era o mais novo. Fui o mais novo, durante 10 anos tive um trabalho muito exigente naquele conselho, e defendia que não devíamos estar nos cargos por muito tempo. Defendia isso e queria não ser... Não havia limite de cargos ainda. Não havia limite. E eu, para provar que tinha alguma coerência nisto, acabou disse, eu era o líder. Qual foi a melhor obra, digamos, que o senhor fez durante o seu mandato? Daquela, enfim, que o senhor hoje se pode dizer, eu orgulho-me de ter feito para o Nordeste isto. Sim, eu acho que a melhor, ainda hoje falei nisso, lembrei-me dessa obra, foi efetivamente a Vila do Nordeste tinha 2 horas de água por dia. E através de verão e de inverno? No verão. Em tudo ao verão. E era uma coisa impressionante. E a obra foi uma obra grandiosa. Mesmo em termos de engenharia, foi uma obra inédita.
um gabinete de um engenheiro jovem, na altura o engenheiro António Vieira, que fomos buscar água às nascentes da Tronqueira, lá ao fundo. Ela vinha com uma bomba para a estrada da Tronqueira, a lindíssima estrada da Tronqueira, na zona do Miradouro, e depois vinha num tubo para lateral da estrada até ao reservatório. E começou a correr, a vila ficou sem água, foi dia de festa. Portanto, foi o dia de festa na Vila do Nordeste. Não houve mais problemas. Não houve mais problemas. O senhor teve como vereador da oposição o José de Sousa Cavaco? Nunca. José de Sousa Cavaco foi vereador comigo, da oposição. Sim, era isso que eu queria dizer. Sim, não percebi. Ele foi do CDS. Vereador durante 2 mandatos, se não estou em erro. Que me tratava por pequeno, esse pequeno... Como é que era o relacionamento entre vocês? Era um relacionamento... Não era fácil. Não era um relacionamento fácil. Ele tinha sido presidente do tempo da outra senhora, não é? Presidente, e foi um grande homem para o Nordeste. Temos que o reconhecer. Quem é que transforma o Nordeste no Conselho Florido? É ele ou é o engenheiro Santos? Não. Quem transforma o Nordeste no Conselho Florido, que depois do seguimento, talvez por influência da escola dele, é José de Sousa Cavaco. A ele se deve este. Mas o engenheiro Santos tinha sido presidente. O engenheiro Hernani Santos foi presidente por pouco tempo, mas tem um trabalho de grande valor e de grandiosidade nos serviços florestais. Transformou os matos do Nordeste naquilo que hoje é a grande riqueza que vai ser explorada agora. Muito bem. Portanto, o senhor acaba a presidência do Nordeste e vai logo para a Misericórdia? Não, acaba a presidência do Nordeste, não. Acaba a presidência do Nordeste e sou candidato a vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada. Na altura do Luís Bastos candidato. Muito bem. Mas só que o PSD perde as eleições e o Mário Machado é o presidente da Câmara. Lembra-se disso, que também estava implicado nesta altura. E eu estive implicado na conjura. Na conjura. E eu fiquei, é evidente, como no grupo da oposição. E fizemos oposição construtiva durante 4 anos. Muito bem. Mas depois sai da Câmara. Depois, claro, no mandato seguinte já não faço parte, mas sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal do meu Conselho. E volto ao meu Conselho, onde sou Presidente da Assembleia, 2 mandatos. Como Presidente da Assembleia. 2 mandatos. O relacionamento com o Presidente da Câmara, portanto, o que agora saiu, não? O que agora saiu, Dr. José Carlos Barbosa Carreiro, que tinha sido o meu sucessor. E o seu relacionamento com ele na Câmara? O relacionamento institucional. Institucional bom. Mas pronto, ele tinha os seus objetivos e as suas ideias e os seus projetos para o Nordeste. Alguns não coincidiam com os meus. E, portanto, isto é natural. É normal. Diga uma coisa, qual é o seu relacionamento com a enorme diáspora nordestense nas Américas e nos Canadá? Normal. Visitei, como Presidente da Assembleia e Presidente da Câmara, visitei a América e também o Canadá, mas mais os Estados Unidos. Há muita gente importante na diáspora nordestense. Muita gente importante. E da Igreja? Há bispos nordestenses? Há um bispo nordestense que já nos visitou no Nordeste, inclusive já esteve na minha casa no Espigão. Temos muita honra, o Sr. Dom David Dias Pimentel da Algarvia, que é bispo numa diocese de São Paulo, no Brasil. E, portanto, o seu relacionamento com a Igreja presumo que seja ótimo, não é? Sim, tenho um relacionamento de um católico praticante que sirvo e que ajudo em vários setores. Quando recebe os seus amigos no Espigão, tem uma capela, o seu palacete tem uma capela. Tem uma pequena ermida, sim, que é acolhedora também, que acolhe os meus amigos, acolhe os meus contemporâneos, os meus familiares. Nunca quis enverdar nunca pensou em enverdar pela carreira eclesiástica? Não. Nunca teve essa... Ser próximo e colaboro, mas não. Etc, mas nunca. Como é que vê a política atual? Depois passa, desculpe, ainda estamos na sua biografia, portanto passa depois para a Santa Casa da Misericórdia, uma obra notável. Sim, mas é que antes disso, eu sou adjunto do secretário da Habitação. Natalino Viveiros e depois Jaime Medeiros. Eu sou adjunto, onde faço um trabalho de ligação com as autarquias de toda a região, até ao Curvo. Mas puxando sempre um bocadinho para o Nordeste. Sempre que possível. e sou diretor do Diário dos Açores durante 5 anos. Muito bem.
Até 96. Aí começa a sua carreira jornalística. Sim. E Já era colaborador assíduo. Já apanha o governo de Carlos César? Não. Sai na altura em que o César toma posse, em 96. Nessa altura. E depois, quando é que vai para a Santa Casa da Misericórdia? Logo a seguir, eu sou presidente da Casa do Trabalho do Nordeste também, que é fundada por uma grande mulher nordestense, Dona Maria do Carmo Monte, uma grande mulher, que acolhia toda a juventude feminina, na altura em que as famílias eram de 8 e 10 pessoas, em que não havia que dar de comer a muita gente, e portanto elas são acolhidas só as meninas naquela casa. Chega a ter 50 meninas do Conselho do Nordeste. E a Dona Maria do Carmo... gigantesca, portanto. Uma obra gigantesca, dos anos 50. Ainda com ela viva. E o sucessor dela, tive esta honra de ser o sucessor dela, ainda viva, estive com ela. E depois vai para a Misericórdia. Depois daí é que eu vou para o provedor, deixo de ser presidente. Quem é que constrói este lar? Este lar é o governo do Mota Amaral e o César é que o inaugura. Esta é uma obra gigantesca devido ao provedor anterior, António de Medeiros Fernandes. Foi um grande provedor. Então é ele que concede aquela ideia. É ele que concede, é ele que inaugura aquela obra. E tem o apoio de Mota Amaral, naturalmente. E tem o apoio sim. Depois o desenvolve. Desenvolve, se apresenta à Assembleia Geral e depois ele seu sucessor natural, digamos. Não houve, natural. Mas no entretanto, em 98, ele, António Medeiros Fernandes, que é provedor, que é um homem muito empreendedor, ainda hoje é no Nordeste, um empresário empreendedor, ele... cria a Escola Profissional do Nordeste, como a Valência Autónoma hoje é de uma fundação privada, portanto, a Escola Profissional, que é uma alavanca para o desenvolvimento do Conselho, a nível do Conselho do Nordeste, para a dimensão do Conselho do Nordeste, com cursos de formação profissional dirigidos aos jovens daquele Conselho. Foi uma resposta muito importante que ele deu na altura, e eu sou convidado para a criação desta escola do zero. E na altura era diretor do Diário dos Açores, e em 96... Portanto, o senhor é que criou a escola... Sim, criei por mandato da Santa Casa. Da Santa Casa. Sim. E neste momento é o diretor dessa escola? E neste momento ainda sou diretor dessa escola. Que já tem quantos anos? Vai fazer 16 anos no próximo domingo. Faz 16 anos, temos um programa muito interessante para, até meu caríssimo amigo ilustre, foi convidado para o orador na próxima terça-feira para falar do Nordeste, dos nossos antepassados. Safa-se sempre muito bem, já tem dado provas em todos os locais. Mas, no entretanto, tenho que lhe dizer também que neste espaço, até diretor da Escola Profissional em 98, licenciei-me em Administração Escolar, que era uma licenciatura obrigatória para serem diretores de escola. O que lhe queria perguntar era isso. O senhor abandonou o ensino quando foi para a política? Quando foi para a Presidente da Câmara do Nordeste? Nunca mais dei aulas. Portanto, volta a dar aulas como diretor da escola? Como diretor da escola, na primeira fase, porque depois os diretores deixaram de poder dar aulas, eram só na direção e administração. O senhor é um homem do Nordeste ou de Ponta Delgada? Eu sou um homem nascido do Nordeste, mas que gosto muito de Ponta Delgada. As duas coisas juntas. Então, diga uma coisa, porquê é que não continua a fazer o melhor mel da Ilha de São Miguel que o seu pai fazia? O seu saudoso pai fazia? Porque o meu pai era um agricultor, um homem das quintas, da fruta, do mel, e eu não tenho habilidade nenhuma para essas coisas. Muito bem. E agora... O que é que pensa da política atual? Um homem com essa experiência vastíssima. Acho que está-se a cometer um erro, na minha opinião, que eu acho que é complicado, que é está-se a partidarizar muito as instituições, a partidarizar muito as autarquias e os próprios governos. A partidarizar muito quer dizer que na minha opinião, o grande condão da democracia é a participação de todos, seja na oposição, no poder, nas instituições, nas escolas. E julgo que está-se a fazer muito sectarismo. E isto não é positivo. E depois, não se está a ter noção das... Estamos a falar a nível nacional ou a nível açoriano? Estou a falar a nível nacional e açoriano. Mas começa aqui na nossa casa, começa aqui no nosso concelho, na nossa freguesia, começa aqui. Infelizmente começa assim. Depois, eu julgo que estamos a entregar este país, menos a região, mais o país, a gente muito nova, pouco madura, e que tomam medidas que não verdes, depois que prejudicam
como dizia ontem uma comentadora muito conhecida num canal de televisão, dizia, não é por causa do PIB que nós prejudicamos o idoso. É por causa do PIB que eu derrubo as famílias. É por causa quer dizer, o PIB está em primeiro lugar. Portanto, tornou-se um valor absoluto, Claro, numa sociedade. Quando na política o homem que é o centro. Nós estamos... Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta chata, mas tem que ser feita. Relacionou-se com Carlos César também, como provedor da Santa Casa e como diretor da escola. Sim. Entre Carlos César e Mota Amaral, qual é a diferença? Carlos César inaugurou o lar, eu ainda não era provedor, mas inaugurou a escola profissional e era diretor. Mas não é nesse aspecto, sim. Um aspecto pessoal, político. Dois políticos. Eu acho que são dois políticos de grande valor, dois estadistas dos Açores. Eu acho que a história vai dizer isto. Mota Amaral, os maiores políticos açorianos de todos os tempos. Carlos César foi uma novidade para os açorianos. Numa primeira fase ele é oposição e ninguém pensa que ele chega ao poder, e depois começa-se a revelar como político e no fundo acaba por ser um bom presidente do governo regional. Por fazer bons mandatos. Foi uma boa surpresa, digamos. Foi uma boa surpresa para os açorianos. Governou com equilíbrio. É um rosto humano da esquerda? Sim. Ou mais é um rosto humano da esquerda e que vai chegar mais longe, na minha opinião. Qual é a sua perspectiva? Julgo que ele ainda será neste país ministro ou presidente da Assembleia da República. Isto é a minha opinião pessoal. Bom, vamos então aos livros. Vamos aos livros. Eu queria fazer duas homenagens aqui ao nosso entrevistado. Uma é Rui Galvão de Carvalho, a quem ele chamou mestre, eu também chamo, não é? Porque eu fui o seu aluno e ele era um mestre, sem dúvida. Um homem de rabo de peixe, mas que honrou de sobremaneira a sua terra e os Açores e Portugal. Na altura, o Império. E não sei se estão a apanhar a imagem. É uma poesia, como é sempre a poesia. António Franco é um homem do Nordeste. Os francos, aliás, penso que da Achadinha. Da Achada. E para o Dr. Rui Galvão de Carvalho escolher o António Franco e publicar-lhe os versos, naturalmente tinha que ser um poeta de muito boa valia. Eu lia O Último Adeus. Pomba, voaste, abandonando o ninho, onde aprendi o que é, na vida, o amar. Deixaste o poeta a soluçar sozinho, longe do teu imaculado olhar. E por aí fora. É um poeta de sentimento, como o próprio Rui Galvão diz, mas é um poeta perfeito. Já não é, enfim, o poeta meramente popular, digamos, com um prolongamento do Virgílio de Oliveira e com muito sentimento. Por outro lado... Publicado quando era Presidente da Câmara. Claro, tinha que ser, não é? A modéstia nunca foi uma das grandes qualidades. Sim, mas é uma verdade. É uma verdade. É um facto. Ora bem, não se fez ainda a suficiente justiça a esta oratória Sebastião, o Soldado de Cristo. Sebastião, o Soldado de Cristo, foi uma opereta, deixem-me chamar assim, a Igreja chama oratória, mas para mim foi uma opereta muito interessante, que tem dois nomes, José Aguiar e o maestro Francisco Botelho. José Aguiar fez, digamos, o texto da vida de São Sebastião, com algumas personagens que ele colocou, ou na boca da qual colocou diversas oratórias, e essas palavras foram cantadas por várias vozes lindíssimas da nossa terra. Helena Ferreira, que faz de Irene, Karina Andrade, que faz de Lucina, Márcia Sousa, que faz de Zoé, Joana Gonçalo, Santo Ambrósio, Nuno Muniz faz São Sebastião, Hélder Almeida, Caio Papa, João Ponto, Juiz Fabião. E foi muito conseguido aqui uma coisa que é muito difícil, que é o entrosar a música e o canto, que foi maravilhoso. Eu até acho que esta oratória devia ser repetida em várias igrejas, em vários teatros,
porque o texto é sublime e a música é encantadora. Eu sei que o Dr. Eduardo, que apoia o Padre Nemésio e que lhe deu força porque ele é a grande figura disto, sem ele isto não seria possível. Não seria possível. Portanto, e era o grande sonho de Monsenhor José Ribeiro. E era o grande sonho de Monsenhor José Ribeiro. Portanto, nós aqui fazemos, enfim, homenagem à nossa igreja, a igreja onde eu fui batizado. Há aqui um livro que eu comprei nas Traquitanas, na Feira das Traquitanas. É engraçado que eu nem sabia da existência deste livro. Imaginários Luso-Americanos e Açorianos, de Vanberto Freitas. Eu já escrevi que Vanberto Freitas é o cronista dos cronistas. Ele agarra nos livros dos outros e sublinha aquilo que entende que deve ser sublinhado, chama a atenção para as coisas importantes, para o escritor, para o poeta, etc. É uma figura imprescindível na literatura açoriana, de que ele é o arauto, na minha opinião. Casado com uma nortestense, Adelaide Freitas. Também uma ilustre nortestense, da Achadinha. A quem ele faz uns elogios excepcionais, porque, enfim, foram colegas da mesma arte de escrever. Certo. Finalmente, eu queria sublinhar uma obra de Teixeira Dias que está injustamente esquecida. Eu penso que isto já deve estar esgotado, porque isto é uma tese de doutoramento do professor Teixeira Dias sobre o Todos os Santos, os jesuítas nos Açores. Quem quiser perceber a mentalidade açoriana tem que ler este livro, porque é um livro excepcional, porque entra dentro da Companhia de Jesus e explica o que foi, em Ponta Delgada e nos Açores, o trabalho insano desta companhia até o Marquês de Pombal correr com eles. Os jesuítas. Muito bem. Muito obrigado a ambos. Jesuítas. Muito obrigado a ambos. Como vê, somos mesmo Açores. Fica o final deste programa. Na próxima semana voltamos. Até lá.